Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais um dia juntinho de vocês para nós conhecermos e explorarmos esses conteúdos maravilhosos da fantástica disciplina de Educação Física. E aí, estão ansiosos para saber o que nós faremos no dia de hoje? Então, olha só, hoje é a nossa aula 30, aula de revisão e avaliação. Então, se preparem, pegue o caderno, o lápis, a caneta e faça suas anotações. Vamos à aula? Muito bem, a gente já inicia a nossa revisão aqui, nesse cenário maravilhoso. E eu peço agora para vocês escutarem um som. Verifiquem aí. Muito bem, e aí, vocês sabem de onde está vindo esse som? Olha ali, ali a nossa roda de capoeira. Como vocês sabem, nessa unidade, nós tivemos uma aula especificamente sobre capoeira e agora nós iremos revisar cada passinho, cada pedacinho dessa arte maravilhosa. Vamos lá então, começando ali pela parte da história, vamos lá? Muito bem, olha só, a capoeira é uma arte genuinamente brasileira, ou seja, nasceu aqui no nosso país, se originou aqui. Essa arte ela já existia no Brasil na época do descobrimento e era praticada pelos indígenas que habitavam a costa do país, certo? Prosseguindo. A nomenclatura capoeira também é de origem indígena, vem do tupi-guarani e significa mato ralo ou mato cortado. Por isso que os movimentos, são ali rasteiros, não é mesmo? Vamos conhecer um pouquinho, na verdade, relembrar os estilos da capoeira? Então, observem aí. A capoeira possui 3 principais estilos, cada um com suas características únicas e representantes notáveis. Primeiro que passou a existir foi a capoeira da Angola, onde os movimentos eles são mais lentos e fluidos. O jogo ele é mais próximo ao chão, ou seja, mais rasteiro, com movimentos estratégicos e dissimulados, certo? E o seu representante é o mestre Pastinha. Prosseguindo, nós vamos chegar ali na capoeira regional. Na capoeira regional, nós temos movimentos rápidos e acrobáticos, enfatizando aí a eficiência e a técnica nos movimentos. O seu grande representante é o mestre Bimba. Em seguida, nós temos a capoeira contemporânea, que é a capoeira mais atual, Ela vai combinar elementos tanto da capoeira Angola quanto da capoeira regional. E aí nós vamos ver aí movimentos de flexibilidade na prática e adaptação a diferentes contextos. Ela enfatiza tanto a tradição quanto a inovação. Então é uma mistura ali, da regional com a da Angola, que traz toda essa questão da tradição e da inovação ao mesmo tempo. E o representante é o mestre Suassuna, então é ele que combinou aí todos esses elementos e deu origem à capoeira contemporânea, certo? Muito bem, falando um pouco mais da capoeira, eu trouxe lá na nossa aula uma pergunta para vocês e eu faço novamente a mesma pergunta. Capoeira é luta, é jogo ou é dança? E nós vimos aí durante a nossa aula, e vamos verificar novamente, que a capoeira é o quê? É uma arte genuinamente brasileira, que existe aí todas essas outras artes, que é a luta, o jogo e a dança, e nós vimos também que ela tem características de cada um desses elementos. Começando ali pela luta, nós temos aí 2 pessoas que estão em combate, onde elas têm que fazer os movimentos complexos, não com o intuito de machucar o seu oponente, mas de mostrar a sua desenvoltura corporal.
Nós também vimos a questão do jogo, né? Tem características do jogo, porque nós temos aí 2 jogadores, nós temos algumas regras que devem ser seguidas por serem oficiais aí da prática da capoeira, tá certo? E nós vimos também elementos da capoeira enquanto dança. Primeiro que ali, durante o combate, nós temos aí a questão da musicalidade. E é isso que nós iremos relembrar com mais detalhes. Muito bem, então olha só, a música ela é um componente fundamental da capoeira, ou seja, não tem roda de capoeira sem o som do berimbau, né? Tem que ter. Então ela é criada pelos instrumentos berimbau, pandeiro, atabaque e tem outros instrumentos que vocês vão já relembrar comigo, tá bom? É essa musicalidade que vai determinar o ritmo e o estilo do jogo, se vai ser mais corrido, se vai ser mais lento, tá certo? Então é a música que vai dar aí ritmo ao jogo entre os 2 capoeiristas, tá bom? Além dessa questão dos instrumentos, nós também temos a parte do canto, mas antes de observar o canto, observem aqui essa imagem comigo. Olha só aí, uma roda de capoeira. A gente consegue perceber aí os elementos tanto de jogo, quanto de luta, quanto da questão musical também. Observem ao redor dos 2 capoeiristas. Nós temos aí várias pessoas com instrumentos na mão, não é mesmo? Olha só aí a questão da musicalidade. Bom, prosseguindo, além dos instrumentos, nós temos o canto, onde a gente tem a presença de um solista, ou de um coro, ou os 2 juntos. Alguém fala uma estrofe e os outros repetem ou respondem com uma outra estrofe, tá certo? Então, são divididas em partes. Nós temos aí os solistas e nós temos as respostas do coro. Normalmente, esse canto, essa música, vai contar a história de alguém, de alguma personalidade daquele tempo, ou histórias do cotidiano do povo. Bem interessante, não é mesmo? Muito bem, e prosseguindo, vamos relembrar aí quais são os instrumentos, né, que juntos dão som, dão ritmo aí à nossa roda de capoeira? Muito bem, então observem aqui ao meu lado, nós temos vários desses instrumentos, né? E o primeiro que eu quero relembrar com vocês é o berimbau. Ele é um dos instrumentos mais antigos do mundo e atualmente é o principal instrumento musical da capoeira. Pode não ter os outros, mas ele precisa se fazer presente na roda de capoeira, tá bom? É o único que numa roda de capoeira pode figurar sozinho, sem os demais instrumentos, ou seja, pode ser usado sozinho que ainda assim vai ter ali a musicalidade presente na apresentação. Prosseguindo, além do berimbau, nós temos um outro chamado de cachixi. O próprio nome já dá para a gente imaginar assim qual é o som que ele faz, né? Esse chiadinho no final, certo? Muito bem, o cachixi ele é um pequeno cesto com sementes, com possíveis influências africanas e indígenas, tá? Então, que construíram ali esse instrumento. Certo? Além do cachixi, do berimbau, nós temos outro instrumento bastante interessante, que faz parte aí do nosso conjunto musical, que é o atabaque, que está bem aqui, ó, ao meu ladinho. Então, o atabaque ele já tem uma batida mais forte, ele faz a marcação mais forte, tá? Então, o atabaque ele é tocado só com as mãos. Tan, 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 tan. Tá bom? E acompanha o berimbau na marcação do ritmo do jogo, ou seja, é mais um instrumento que acompanha o berimbau para dar musicalidade ao nosso jogo. Além deles, nós temos um outro que é bem conhecido, que é o pandeiro. É, isso mesmo, o pandeiro também faz parte. E o som dele a gente já sabe qual é, tá? O pandeiro ele é de origem africana e ele acompanha o som do cachixi. Então ele trabalha ali juntamente com o som do cachixi. Além do pandeiro, nós temos o agogô. Esse aí a gente consegue escutar bem forte também na roda de capoeira. O agogô também é um instrumento de origem africana. Sua função é ser um contraponto rítmico ao berimbau e ao atabaque, ou seja, se o berimbau toca nesse minuto,
o agogô toca depois, entendeu? Ele é um contraponto, então ele está sempre tocando num tempo diferente do berimbau. Bem interessante, né? Prosseguindo, além do agogô, nós temos aí o reco-reco. Ah, o reco-reco, ele é interessante. Ele acrescenta a variedade, as vibrações únicas do agogô. O reco-reco, ele é como se fizesse um barulhinho, como se você estivesse friccionando dois pedacinhos de madeira ao mesmo tempo. Ele faz um som bem característico mesmo, é bem bacana. Certo? Muito bem, agora que vocês já lembraram aí todos esses instrumentos que fazem parte aí da musicalidade da nossa roda de capoeira, vamos agora relembrar alguns movimentos utilizados na nossa roda. Vamos lá? Que são os golpes. Muito bem, então nós temos aí os golpes básicos da capoeira, começando por qual? Vamos ver qual é que nós temos aí. A base da ginga. A ginga, como a gente já sabe, ele é um movimento básico da capoeira, é o primeiro movimento que nós iremos aprender. Em seguida, nós temos o golpe chamado armada, que é o chute com o lado externo do pé, em que o corpo dá um giro de 360 graus por trás. Observem aí, ó, chute com a parte externa do pé. Outro movimento que nós temos é a queixada. Olha só, a queixada é um golpe circular com a parte externa do pé. Observem como ele faz o círculo aí, ó, com as pernas. Muito bem, essa é a queixada. Em seguida, nós temos a bênção, que também é um golpe muito conhecido. É o chute frontal, no qual se atinge o adversário com a sola do pé. Observem que quando ele chuta, é para frente, por isso que é um chute frontal, e ele pode atingir aí o seu adversário. Outro golpe é a meia-lua. A meia-lua é igual à queixada, só que com a parte interna do pé. Se na queixada nós temos o golpe circular para fora, né? Na meia-lua a gente tem para dentro, tá certo? E aí nós temos a meia-lua de compasso, que é o famoso rabo de arraia, observem aí. Nesse movimento, o capoeirista ele vai levantar a perna e girar o corpo em semicírculo, levando as mãos ao chão e dando as costas para o oponente. E o nosso próximo golpe é o aú de bico. É o movimento de deslocamento, também conhecido como estrela. Observem aí. Ó, ele quase que faz uma estrelinha, né? Por isso que ele é chamado assim de aú de bico. Então, esses são alguns dos golpes utilizados na capoeira. Interessante, não é mesmo? Bom, e para vocês relembrarem melhor do som, do movimento, eu convido vocês a assistirem novamente um vídeo mostrando aí uma roda de capoeira, a forma como ela acontece. Acompanhe. Muito bem, então isso foi tudo que nós vimos a respeito da capoeira. Mas vamos prosseguir e falar um pouquinho dos benefícios que essa prática traz para a vida do capoeirista. Vamos lá? Então observem. Primeiro, vai melhorar as condições psicomotoras,
irá alongar todos os membros corporais, vai melhorar os reflexos desse capoeirista, vai ajudar na coordenação dos movimentos diários, fortalecer a musculatura de todo o corpo, melhorar a postura, ativar a circulação sanguínea corporal e cerebral. E tem vários outros benefícios, olha só. Ajuda no equilíbrio emocional, sincroniza movimentos com a musicalidade, melhora o sono, tira o estresse e promove o bem-estar. Muito bem, então quem pratica aí capoeira, com certeza é só sucesso, não é mesmo? Prosseguindo com a nossa revisão, vamos relembrar um pouquinho do conteúdo onde nós falamos do esporte como opção de lazer. E novamente estou aqui em dois cenários, nós temos aqui a área urbana e logo ali nós temos o quê? A área de campo rural. E a gente deu para perceber que dá para fazer atividades e exercício físico e praticar esportes nos dois ambientes e em outros ambientes também. Então vamos relembrar aí um pouquinho do conceito do que seria o esporte? Muito bem, vamos lá? Muito bem, o esporte é uma atividade física que envolve competição, regras e habilidades específicas, sendo praticado tanto de forma amadora quanto profissional. Abrange uma ampla gama de modalidades, desde esportes coletivos, como o futebol e o basquete, até esportes individuais, como atletismo e natação. Além do conceito de esporte, vamos relembrar também do conceito de lazer. Lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. Então, lazer é aquele momento que a gente tem para a gente faz a atividade que a gente mais gostar. E aí eu vim falando para vocês que o lazer ele é um direito garantido pela Constituição. Então, relembrem dessa informação. Observem. O lazer é um direito garantido a todos os cidadãos pela Constituição de 1988, então é um direito nosso, certo? Muito bem, e esse direito ele está ali no artigo 6, vamos relembrar? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, mais uma vez, o lazer é um direito que precisa ser... Como é que eu posso falar para vocês? Que a gente precisa buscar cada vez mais, exigindo ali as políticas públicas para que sejam construídos esses espaços, né? Também que a gente possa não somente praticar o esporte em si, mas outras atividades que a gente gostar, certo? Muito bem. E aí o esporte, ele foi ganhando outra visão, né? Hoje nós falamos sobre o termo esporte como lazer, ou seja, você pega um esporte e transforma ele em lazer, lógico que mudando aí algumas características, porque a gente sabe que o esporte são modalidades que têm ali regras específicas, onde tem a questão da competição e tudo mais, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho do que é esse esporte como lazer? Então observem aí. Esse esporte como lazer, ele é um novo sentido dado ao esporte por parte de seus praticantes em suas vidas, os quais irão realizá-lo no tempo livre, vinculado aos seus interesses, possibilidades e motivações. Então, esse esporte como lazer, ele vai ser praticado de acordo com o interesse da pessoa que vai, né, praticar, que escolhe isso para a sua vida, certo? E aí nós vamos falar sobre algumas características. Observem aí, já anotem, isso aqui é importante, ó. Quais são as características desse esporte enquanto lazer? Primeiro, a ausência de sistematização e padronização, ou seja, quando você escolhe um esporte para praticar como lazer, você não vai usar o mesmo sistema, não vai usar a mesma padronização das regras, lógico, vai ter aí adaptações até para você trazer para a sua realidade, não é mesmo? Outra característica é que você vai
ter liberdade de escolha, você vai fazer aquilo que você gosta. Se eu gosto de vôlei, eu vou jogar vôlei. Se eu gosto de nadar, eu vou fazer natação. Então, é de acordo com o seu gosto, a sua afinidade. E lembrando que o esporte como lazer não é uma obrigatoriedade, até porque a pessoa que pratica isso como forma de lazer não está buscando aí ser um atleta profissional de alto rendimento, pelo contrário, ele quer somente o quê? Cuidar do corpo com o auxílio aí dos esportes, tá bom? Outras características é que esse esporte como lazer, você vai ter uma integração maior, né, com o meio ambiente, principalmente se você der preferência aí pelos que são realizados na natureza, como por exemplo, o ciclismo, certo? E vários outros. Outra característica é a satisfação pela convivência com as pessoas. Quando você faz uma atividade, um exercício físico, né? É comum que você faça novas amizades, conheçam novas pessoas, então o esporte como opção de lazer também traz isso para a vida dos seus praticantes. Outra característica é a facilidade de acesso à prática, porque você vai fazer de acordo com o que você gosta, de acordo com o que é acessível para você. E é uma atividade que pode ser praticada para a vida inteira, desde que você se organize aí nos seus horários e escolha a atividade que você mais gostar, certo? Bom, e para a gente relembrar que atividades são essas, acompanhe o vídeo. Muito bem, vocês viram aí várias atividades que podem ser feitas tanto no ambiente da cidade, quanto no campo, quanto na praia, quanto nos rios, né, nos igarapés, no parque. Então tem inúmeras atividades, exercícios físicos, esportes que nós podemos praticar, basta a gente escolher. E quando a gente escolhe, com certeza é garantido para vocês vários benefícios. Vamos relembrar alguns? Observem aí. Bom, alguns dos benefícios do esporte como lazer são aumento do convívio social, isso é certo. Vamos supor que você decidiu que vai começar aí uma aula de iniciante para vôlei. E aí você vai conhecer várias outras pessoas que estão interessadas nisso também. Então tem aí a questão do convívio social. Assim mesmo na dança, na natação, no futebol, dentre outras atividades. Outro benefício, a autoestima fica elevadíssima. Por quê? Porque você está cuidando do seu corpo. Quando a gente passa a cuidar do nosso corpo, a gente se sente melhor, né? A gente se acha mais bonito, se acha mais disposto, que logo em seguida tem aí esse benefício, né? Ou seja, a gente fica aí com mais disposição para as atividades do dia a dia. Outro benefício é que diminui a ansiedade, o estresse, tudo isso é melhorado. Além disso, nós vamos turbinar a nossa memória, vamos melhorar o nosso humor e, assim, que é muito importante, dormir melhor. A gente já tinha falado sobre essa questão do dormir melhor. Quando a gente dorme bem, o que acontece? No outro dia, nós estamos prontos para fazer todas as atividades, ou seja, a gente fica mais produtivo, não é mesmo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouquinho mais sobre a capoeira e o esporte como opção de lazer. A nossa aula finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.